Se o seu filho não puder fazer perguntas difíceis para você, ele vai fazer para outra pessoa. E talvez a resposta não seja a que você gostaria. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou a Luíse Rabelo. E se você é nova aqui, por favor, te inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos, que essa série tá top. O trecho que eu quero trazer hoje do livro da Michelle Obama fala o seguinte: meus pais conversavam conosco como se fôssemos adultos. Não davam aulas, mas se entregavam a todas as perguntas que fazíamos, por mais boba que fosse. Nunca apressavam uma discussão só porque era conveniente. Nossas conversas podiam durar horas, em geral porque Craig, que era o irmão dela, né, e eu, aproveitávamos todas as oportunidades de interrogar os nossos pais sobre coisas que não entendíamos. Quando pequenos, perguntávamos por que as pessoas vão ao banheiro, por que você precisa de um emprego, e depois bombardeávamos eles com questões complementares. Claro que eu não acho que a gente tem que conversar com os nossos filhos como se fossem adultos, como ela traz aqui, mas eu acho sim que toda criança merece ter resposta para qualquer pergunta. E a gente tem que nivelar essa resposta de acordo com a idade da criança, mas a gente nunca deve deixar uma criança sem resposta. Ela ainda conta que uma vez essas conversas chegaram no assunto da proteína, que a mãe dela mandava eles comerem ovo todos os dias de manhã por conta da proteína, e ela odiava ovo. Então ela questionou até que ela conseguiu trocar a tal da proteína. E isso é um dos exemplos do que acontece quando a gente está aberto a conversar com os nossos filhos, a dialogar, a ouvir. Porque muitas vezes a gente acha que a gente conversa, mas a gente só manda, a gente só fala. Não é um diálogo. Um diálogo é quando um fala, o outro escuta e depois troca. Nós precisamos estar dispostos a conversar com os nossos filhos, a ouvir os nossos filhos, a permitir que argumentem. E quem sabe até a mudar de ideia, se for o caso, né? Se for um argumento muito bom. Porque como eu já falei em outros vídeos aqui, é na infância que a gente treina o que a gente quer lá na vida adulta. Se eu quero uma criança que saiba argumentar, que saiba ir atrás do que quer, que saiba questionar, eu preciso permitir que ela treine isso desde já aqui dentro da minha casa com a minha orientação. E depois ela continua que conforme fomos crescendo, passamos a falar mais de drogas, sexo e escolhas de vida, cor de pele, desigualdade, política. Meus pais não esperavam que fôssemos santo. Eu lembro do meu pai fazendo questão de dizer que sexo era e deveria ser divertido. Então, olha que interessante, eles tinham esse diálogo aberto e tinham confiança. Não tinha tabu, se conversava sobre tudo lá dentro. E isso é importantíssimo, porque se os nossos filhos não puderem fazer perguntas difíceis para nós, e eu digo difíceis que são difíceis para nós, né, não para eles, são questões internas nossas, mas enfim, se eles não puderem fazer as perguntas difíceis para nós, eles vão fazer para outras pessoas. E talvez as respostas que eles recebam não sejam as mais adequadas. O que os nossos filhos não aprendem dentro de casa, eles aprendem na rua, sabe-se lá com quem. Então, ter esse diálogo aberto, sem julgamento com os nossos filhos desde sempre é importantíssimo. Esses dias eu fui receber a avaliação do meu filho mais novo, de 5 anos, e a professora comentou, admirada, o quanto para ele é fácil sentar na rodinha e conversar, e contar, e ouvir, e esperar o outro, e se interessar, e fazer trocas, e ter senso crítico. Ah, sim, pode, mas se fosse assim, não podia, e por aí vai, né? E ela comentou que isso não é comum nessa idade. Mas, infelizmente, deveria ser, né? Porque isso é o normal de uma criança. Não é comum porque a gente está perdendo isso. Porque a gente não dialoga com os nossos filhos. Porque as refeições são tomadas por telas. Porque o nosso dia é tomado por um monte de compromissos. A gente chega em casa cansado, só quer botar as crianças para dormir e acabar aquele dia. A gente não ouve as crianças, a gente não dá o tempo das crianças. A gente não tem presença, muitas vezes, com os nossos filhos. E eles vão aprender a conversar com quem? Aqui em casa a gente conversa muito. Na hora do almoço, na hora da janta, a gente senta à mesa, aprecia a refeição e uma boa conversa, sem telas, sem pressa. Antes de dormir, a gente deixa um tempinho para conversar, cada um conta o que foi mais legal no seu dia, se teve alguma coisa que deixou triste. E isso gera essa confiança entre nós, esse vínculo entre nós. E essa segurança para essas crianças conseguirem conversar e dialogar, né? Gera base para bons relacionamentos. E eu nunca deixo eles sem respostas. Quando eu não sei, eu digo, não sei, mas eu vou pesquisar
e te respondo. E eu trago aquele assunto de volta. Não deixo passar. Claro que a resposta que eu dou para um adolescente não é a mesma que eu dou para uma criança de 5 anos. Mas eu preciso dar uma resposta para uma criança de 5 anos e eu preciso dar uma resposta para um adolescente. Esse é um dos maiores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos. Não saber tudo, porque a gente não vai saber tudo. Mas construir um ambiente onde eles nunca tenham medo de conversar com a gente, seja qual for o assunto. Porque se na nossa relação existe diálogo, existe confiança, eles vão crescer, mas vão saber que podem voltar sempre que precisarem. O que achou dessa reflexão? Comenta para eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo.